Nessa aula, eu gostaria de mostrar, nas aulas anteriores nós implementamos o nosso modelo de aplicação de favoritação de gatos ali, e utilizando o Redux e React. E nessa aula eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos benefícios que nós temos nessa aplicação a partir do momento que nós passamos a utilizar o Redux, que até um primeiro momento eu acredito que só parece que a gente incluiu complexidades na nossa aplicação. No entanto, ela traz alguns benefícios que a gente ainda não utilizou, mas vamos tentar ver isso. E para ilustrar isso para vocês, eu queria falar o seguinte: a gente implementou o Cat Finder, né, o componente, o Cat Slice, e a gente mexeu na Store. Mas a princípio, a partir desse momento, eu vou parar de mexer um pouco com todos eles, vou mexer só com os componentes, que é o primeiro componente Cat Finder. E eu também vou querer mexer com o nosso componente raiz, que é o nosso componente App. O que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento é o seguinte: nós temos aqui, nesse nosso componente Cat Finder, uma lista de favoritos e a imagem com o botão de dar um like em um determinado gato. No entanto, agora que a gente está utilizando o Redux, fica um pouco mais fácil da gente separar essas abstrações em diferentes componentes, para organizar melhor o nosso código e eventualmente a gente criar um certo reuso dos nossos componentes. E aí, para exemplificar isso, eu vou criar um novo componente que eu vou chamar de Cat Favorite. A princípio, esse componente ele vai ser um componente React, então eu vou dar um export default function, vai chamar Cat Favorite. Ele vai ser uma função, essa função vai ser um componente React, como tal, só precisa retornar um código HTML atrelado àquilo ali. E aí, como um componente React, a princípio ele vai precisar importar o React from React. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: como fica mais fácil da gente separar os nossos componentes. Então, a princípio a ideia é simples: eu quero tirar esse trecho de HTML que estava dentro do meu componente CatFinder e eu quero jogar ele em um componente separado. Então, a princípio eu estou jogando ele para cá. Para fazer essa funcionalidade funcionar, a única coisa que eu preciso fazer é trazer as dependências relacionadas ao favorite para esse componente. Então, a princípio, o lugar onde eu defini o favorite, que a princípio é aqui, eu vou trazer ele para cá, definindo dentro desse nosso código. Adicionalmente, eu vou precisar importar o hook que eu estou utilizando ali, né, que é o useSelector from React Redux. E eu também vou precisar importar o favorite map do nosso componente CatSlice. Uma vez que eu tirei essa funcionalidade, eu basicamente já reduzi ela daqui, né? Então, a princípio, esse nosso componente ele ficou um pouquinho mais enxuto. Tem o CatFavorite ali e agora a única coisa que eu vou precisar fazer vai ser importar ela aqui. E instanciar ela dentro do nosso projeto, né? Então, a princípio, só fazer a nossa alteração. Vamos visualizar se a nossa aplicação continua funcionando. Na verdade, ele deu algum problema aqui. Na verdade, ele está reclamando aqui que ele não conseguiu resolver o Features Cat Favorite. Deixa eu só verificar se eu criei com o nome certo. Não, eu criei no lugar errado. Essa minha classe aqui eu criei no src Features Cat Favorite. Não devia ter feito isso. Deixa eu trocar ela de lugar. Vou mover ela aqui, tá no Features, Cat Favorite, eu vou mover ele para dentro do Features, Cat. E aí, então, uma vez movendo ele, eu acredito que agora a aplicação voltou a funcionar. E aí, vamos verificar se ela está sã, está funcionando ainda. Clique em carregar gato, aparece o gato, eu dou um like, voltou a funcionar já. Aí, então, eu visualizo e eu já consigo voltar a selecionar as coisas aqui que eu estava fazendo. Um outro exemplo de funcionalidade que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu queria disponibilizar um loader, porque assim, enquanto a gente clica no botão, vocês podem observar que a ação de carregar um novo gato ali, ela não é imediata, né? E eu gostaria de mostrar, enquanto ele está carregando aqui, uma informação de load aí, sei lá, que tá para mostrar que o loader está funcionando. E eu gostaria, inclusive, de fazer esse loader em um componente separado, que eu vou chamar de CatLoader, por exemplo. E aí eu vou tentar importar ele do Features,
cat loader. E aí então a ideia seria eu colocar o cat loader aqui, só para ilustrar. Então basicamente o que eu vou precisar fazer é o cat loader, ele vai precisar de uma informação, e para isso eu vou alterar o nosso slice. No nosso slice, no estado inicial da nossa aplicação, a gente tem uma definição de favorite e uma definição de current. Eu gostaria de criar mais uma aqui, então, que eu vou criar uma definição de loading, que por padrão ela é false, tá? E essa ação, basicamente, eu vou fazer o seguinte, né, que eu vou definir aqui dois reducers separados aqui. Não, eu acho que eu posso definir um só, né, que eu vou chamar de set loading, e basicamente eu vou definir um estado, a action, e vai ser um reducer bastante simples, que ele só vai pegar a informação de loading do estado da aplicação e vai setar com action.payload, que eu vou passar como parâmetro. Na verdade, só para ficar um pouquinho mais simples, eu vou fazer o seguinte: ao invés de chamar de set loading, eu vou colocar starting. Então eu vou fazer eu nem vou receber a action, só vou chamar a ação de starting. A ação de starting, a única coisa que ela vai fazer, ela vai setar o loading para true. E por outro lado eu vou fazer uma action de complete, que ela só vai pegar o state. Ops. E ela vai passar para false, e aí eu vou retornar o state. Onde eu vou usar essas actions? A princípio eu vou usar essas actions no momento que eu for fazer a minha requisição Ajax. E quando eu for fazer a minha requisição Ajax, antes dela começar, eu vou fazer uma chamada de start. E quando ela terminar, eu vou fazer uma chamada de complete. Adicionalmente também eu vou precisar fazer um mapeamento para esse novo estado, que é o loading. E uma vez com essas implementações, agora o que eu fiz eu defini um estado que quando eu começar a fazer a chamada Ajax, eu vou tornar ele true, e quando eu terminar de fazer a chamada Ajax, eu vou falar para ele que ele vai voltar a ser false. E aí então, a única coisa que vai me faltar fazer vai ser criar esse componente catLoader, que eu vou definir aqui então como SAC features catLoader.js. Ele a princípio vai ser um componente catLoader. Ele vai retornar um código HTML aqui que eu vou definir. E basicamente vou importar o React from React. Vou importar o hook de useSelector, porque ele vai fazer uso do selector do React Redux. E eu também vou precisar importar o loading map from catSlice. E aí basicamente o que ele vai fazer, ele vai ter uma informação simples. Eu vou colocar a princípio um span, que esse span ele vai aparecer carregando só que ele só vai aparecer carregando se a variável loading for verdadeira. Então a princípio ele vai fazer isso daqui e eu retorno esse valor aqui. Então eu faço um conditional rendering desse valor. Se não, eu vou ter que deixar um div aqui só para constar com alguma coisa aqui, né? Esse loading a princípio ele não tá, eu ainda preciso inicializar ele, né? Então eu vou inicializar ele com uma constant loading,
que vai receber o Use Selector, né? Vou criar um mapeamento dele com o estado da nossa Store. Loading, né? E agora eu acredito que talvez a nossa aplicação já esteja funcionando, né? A princípio ele está aqui, o nosso componente de loading está aqui embaixo. Quando eu clico, ele aparece carregando. Quando ele termina de carregar, ele aparece o gato. Clico, aparece carregando. Então aparentemente ele já está funcionando. Bonitinho ali. Inclusive eu trouxe um trecho de código aqui um pouquinho mais elaborado para a gente criar esse loading, que eu peguei aqui do próprio site do W3 Schools. Eu vou copiar ele aqui só para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. Então eu poderia, por exemplo, fazer um import, né, de um arquivo CSS, que eu vou chamar de catloader.css. Esse catloader.css eu vou precisar criar ele aqui. Ops. Então a princípio eu vou precisar criar um elemento com esse div loader aí. E aí o que eu posso fazer é no nosso catloader, ao invés de aparecer um spam carregando, eu vou colocar um div class name. É carregando? Eu não lembro da classe. É loader. Eu acredito que só essa implementação aqui já deve ser suficiente. Então vamos voltar para o nosso projeto aqui. A princípio ele voltou a carregar. Clico, aparece loading. Aparece loading, aparece loading. Ele ficou bem grande, né? Mas tá bom. Então esse daqui é um exemplo de implementação. Nesse exemplo de código que a gente fez aqui, o intuito era mostrar para vocês os benefícios do uso de Redux. Vocês veem como fica mais fácil de fazer a comunicação entre os componentes. Bastando eu ter abstraído algumas informações dos nossos componentes, né? Eu tirei bastante lógica de dentro do nosso componente CatFinder, né? O tamanho dele diminuiu bastante. Fazendo essa abstração, a gente linka todos eles por meio de um padrão de projeto, que é o padrão de projeto baseado em stores, reducers, actions, que faz parte do modelo de arquitetura de aplicações de componente de interface web, que é o Redux. E basicamente deixa a nossa aplicação um pouco mais organizada nesse sentido, né? Porque aí a gente dividiu toda a lógica da aplicação entre múltiplos componentes e não ficou tudo dentro de um componente único, como era o exemplo que a gente tinha implementado até agora.